Meditando com os florais, Sistema Bá. Tudo bem? Hoje vamos fazer o floral Elmo. Respira profundo, pelas narinas, inspira, expira. Mais uma vez, inspira, expira. Mais uma vez, inspira, expira. Muito bem, continua respirando pelas narinas profundamente enquanto eu vou conversando com você, ok? Vai relaxando o corpo, soltando o maxilar, solta a testa, solta as tensões, relaxa. Muito bem. E hoje o floral que nós vamos meditar é o elmo, ok? Então, para começar, eu vou ler uma frase para você e você pode repetir comigo, oralmente ou só mentalmente, ok? Vamos lá? Eu tenho fé de que recebo todo o apoio necessário para concluir a minha tarefa. Eu me liberto do perfeccionismo com total confiança em mim. Respira profundo. Muito bem. Então, como eu sempre comento com vocês, às vezes a gente acaba caindo num aspecto negativo das coisas da vida e nem percebe. E às vezes também a gente cai e não sabe como sair. Então, para isso existem os florais. Os florais ajudam a gente a reconquistar aquele estado que a gente deveria estar, ok? Então, eu vou ler algumas frases aqui para a gente ver se a gente está nele, ok? E aí, o que acontece? Você ouve sem julgamento, acolhe no seu coração, com carinho, com respeito, porque faz parte de nós, ok? Quando a gente acolhe, a gente consegue olhar para isso e aí sim a gente consegue trabalhar e para melhorar. Essas coisas que acontecem com a gente faz parte e às vezes é uma mensagem do universo, de não sei, Deus talvez, para a gente ter pontos ali que consegue deixar mais aprimorado, tudo bem? Então, ouve sem julgamento, a gente vai falar sobre eles e depois vamos trabalhar neles e depois vamos fazer o aspecto positivo para ressignificar, tudo bem? Respira profundo. Muito bem. E qual seria o aspecto negativo? Bem, aspecto negativo. Quando você está assim muito obcecada por responsabilidade, tudo tem que ser daquele jeito metódico, mas exageradamente, né? Quando o trabalho está em excesso, quando você já está desconfiando da capacidade de lidar com tarefas específicas, quando se sente desapontada por não ser capaz de lidar com muitas responsabilidades e tarefas, se sente desanimada, com desesperança, inadequada para aquela situação, aquele posto, aquele lugar. Quando está presa àquele papel de ser indispensável, só pode ser só você que consegue. Quando a gente tem falta de planejamento no trabalho, ou seja, tá meio tudo bagunçado, né? E quando a gente se sente oprimida por aquela responsabilidade, tá sufocando a gente. Aquele dever tá acabando com a gente. E às vezes a gente pode até ter um refluxo. Acredita? Pois é verdade. Então respira profundo. Mais uma vez. Agora a gente vai trazer para tona todas essas coisas, ok? Vamos lá. Eu vou então ler algumas perguntas para você e você não vai falar nada, você só vai ouvir e a sua mente vai captar isso e vai tentar solucionar sozinha depois, porque a mente nunca fica sem resposta. Então, se a gente souber perguntar da maneira certa, ela busca aí dentro de você, traz a resposta e resolve com o tempo, ok? Então, só presta atenção. Você poderia se permitir sentir tudo o que você está sentindo neste momento? E você poderia acolher, respeitar e aceitar tudo que você sente? Respira. E você poderia mergulhar profundamente na origem desse sentimento? E você poderia ir até o núcleo dele? E você poderia ver se realmente precisa ainda desse sentimento? E você poderia soltar, deixar isso sair? Quando? Respira profundamente. Mais uma vez.
Muito bem. Bom, a gente falou sobre os aspectos negativos, né? E já demos uma puxadinha nessa daí para a gente trazer ele para tona. E agora vamos trabalhar o aspecto positivo, né? O que que o floral pode ajudar a gente? Sim, ele pode ajudar a gente? Pode. Ele pode trazer à tona os lados positivos que já existem dentro da gente, mas por alguma razão ficou encoberto, né? Então a gente vai agora eh, trabalhar isso. Então, por exemplo, o que que é o aspecto positivo do floral Elme? Seria a restauração da nossa personalidade normal, né? A gente ser capaz, a gente ter um retorno àquela eficiência, assertividade, assumir apenas o que a gente dá conta, o que a gente consegue fazer. A gente também vai saber dar-se um tempo para suprir as próprias necessidades, ou seja, nada no exagero, nada obcecado, pelo contrário, tudo tranquilo, ok? Então, vou fazer as mesmas perguntinhas para você, só que de uma maneira positiva agora. Então, apenas respira profundamente e não precisa responder, só presta atenção, ok? Você poderia se permitir dar as boas-vindas a todo esse lado positivo e saudável? E você poderia se permitir se abrir para receber todas essas bênçãos? E você poderia se permitir escolher e decidir por uma mudança de vida? E você poderia também deixar tudo isso sair quando? Respira profundo, mais uma vez, e fazer mais um pouquinho de perguntas, ok? E você poderia se permitir sentir mais amparada, ter força e autoconfiança? E você poderia se permitir ter tranquilidade e segurança? E você poderia se permitir procurar uma habilidade que já tem dentro de você e assumir suas responsabilidades. E você poderia ampliar o seu senso de capacidade e eficiência. Você poderia também ter consciência dos seus limites e também pedir ajuda ou delegar funções. E você poderia também deixar tudo isso sair quando respira profundo, mais uma vez. Muito bem. Repita comigo agora. Eu me amo e me aceito completamente como eu sou. Eu me amo e me aceito completamente como eu sou. Eu me amo e me aceito completamente como eu sou. Respira profundo. Muito bem. Deixa essas frases fazerem efeito dentro de você. Pode repetir essa meditação quantas vezes você quiser, ok? Um outro recadinho para você. Só de olhar para a florzinha, essa imagem do elmo, ela já tem um efeito terapêutico na gente. Então você pode também meditar olhando para ela. Apenas olhar, ela já vai passar para você algumas sensações, sentimentos, ok? E último recadinho, se você gostou dessa meditação e quiser entrar em contato comigo, seja para tirar alguma dúvida ou marcar uma consulta, eu estarei aqui disponível e com prazer em recebê-la, ok? Muito obrigada. Namastê.